Ali eu consegui realmente entender algumas coisas que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Acompanhar o curso, né? Comprar o curso, inclusive, né? Vale muito a pena. Por quê? Eu falei, eu comprei 20 cursos. Não tem nenhum parecido. Muito boa noite a todos ao primeiro dia da Semana Metadollar Tech. E é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês e a gente vai fazer o possível para que esse evento seja o melhor evento que nós já fizemos até hoje, como sempre, né? A gente sempre tenta dar um upgrade no conhecimento, um upgrade na tecnologia agora, né? Afinal de contas, é a primeira Semana Metadollar Tech, que a gente vai fazer as aulas práticas dessa Semana Metadollar Tech 100% usando tecnologia, né? Então, a gente vai analisar o mercado com ferramentas de tecnologia criadas aqui dentro da Master. E é muito bacana a gente estar começando aqui junto, a gente vai ficar um bom período aqui essa semana, tentando trazer para vocês o que há de melhor de entendimento de mercado futuro. Meu nome é Alexandre Vale, tá? Eu tenho, pela barba branca, pelo cabelo branco, vocês sabem o tamanho da experiência que eu tenho no mercado, né? Muita experiência. Sou trader desde muito jovem, tá? Que eu mexo com o mercado. Fui de banco, tanto banco nacional como banco estrangeiro, né? Trabalho com traders e formo traders há muitos e muitos anos. Já formei traders para fundos, para tesourarias, já formei trader para trabalhar em corretoras, traders que criaram negócios próprios, né? Então, assim, tenho uma amizade com traders no Brasil e fora do Brasil, né? Por quê? Porque sempre trabalhei com isso, tá? Há 7 anos, um pouco mais atrás, eu fundei a Master, junto com o meu atual sócio, o Leonardo, e de lá para cá, a gente vem tentando ensinar o mercado futuro eletrônico, né? Cada vez mais para todos vocês. Tá? Então, a nossa busca é sempre colocar para vocês conhecimentos corretos, mostrando como que funciona realmente toda a estrutura de análise de um instrumento financeiro de mercado futuro, né? Que é o nosso principal objetivo, e cada vez mais tentando trazer formas com tecnologia de vocês fazerem isso de forma mais fácil. Tá? Então, essa busca nossa já dura muito tempo, né? A nossa seriedade, ela constrói um bom alicerce. Todos aqueles professores, né, que começaram lá atrás junto com a gente já vão desaparecendo tudo. Por quê? Porque não trazem a coisa de forma séria. A maioria são práticos, né, não são especializados. Tá? E a gente vem trazendo a Master com seriedade, sem falsas promessas. Ninguém está aqui para falar que você vai ficar rico. Ninguém está aqui para falar que você vai conseguir de forma fácil. Não. Todas as nossas falas aqui são simplesmente assim. Nós trazemos para você o melhor conhecimento, a melhor metodologia, para que com muito esforço você consiga. Só isso. É só isso que nós fazemos aqui. Mais nada. Tá? A gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Primeiro dia, primeira aula teórica. Amanhã a gente já tem a primeira aula prática, mostrando o tema de hoje, que é pré-abertura e abertura, né? Pré-market e abertura, mostrando ao vivo a partir das 8h30 amanhã. Então, a gente tem uma semana junto aí com muita coisa para aprender, muita mesmo. Olha, já está aí na minha tela, né? Metadollar Tech. Entenda o Metadollar Tech. O que significa isso, né? O trader experiente, como eu coloquei aí essa frase minha, usa todas as leituras possíveis, né, para criar o melhor cenário. O que nós queremos? A gente quer criar um cenário onde a probabilidade de acertar seja melhor do que a probabilidade de errar, e também, quando a gente errar, que a gente perca pouco.
porque quando a gente ganhar ganhando muito, no final do mês vai sobrar bastante dinheiro. Todo mundo está aqui por causa disso, tenho certeza, né? Ganhar dinheiro no final do mês. Senão você não estaria aqui. Para você entender mercado futuro e conseguir tirar dinheiro do mercado futuro, a primeira leitura é a leitura de fluxo. Não tem como você escapar do fluxo de ordens, da leitura de fluxo. Por quê? Porque é aí que você vai aprender a entrar com precisão e com stop pequeno, tá? Amanhã a gente vai tentar, nas entradas que a gente vai fazer para ilustrar alguma coisa, se houver entradas, né? Não é toda hora nem todo dia que tem entrada no mercado. A gente já tem que quebrar essa história aqui já no começo, né? Tem dia que às vezes operar é pior do que não operar, né? Mas é claro que a gente vai tentar achar oportunidades e mostrar nas entradas como que a gente marca pontos e entra certinho. Então, o começo, a primeira leitura é a de fluxo. Em seguida da leitura de fluxo, a gente começa a avançar e aí a gente vai aprender horários importantes, a gente vai aprender contextos importantes, como, por exemplo, os que todo mundo sabe que são os mais importantes, né? Taxa Petax, ajuste, tá? A gente vai aprender macrofundamentos, né? A importância disso, né? Os indicadores econômicos, como é que eles movimentam. Quem estava no mercado sexta-feira agora viu o que o payroll fez, né? Melhor movimento da semana. Se você não entende tudo isso, como é que você vai pegar, né? Correlações, qual a importância da correlação doméstica e da correlação externa. E assimetrias. Tudo isso aqui nós vamos passar aqui na Semana Metadólar. Então, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto inicial, esses dois quadrinhos aqui, ó, forma o metadólar. Tudo isso aqui junto forma o metadólar. O que a gente tem a mais dentro da Master? A parte de tecnologia, que são os Master Boosters, né? Então, a gente já de 2 anos para cá, não chega a 2 anos, né? Comigo tem 2 anos que eu uso isso, mas aqui dentro da Master eu acho que a gente tem pouco mais de 1 ano que a gente foi liberando as ferramentas para os alunos. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o ser humano, ele não consegue processar muitas variáveis ao mesmo tempo. O que acontece com o ser humano? Quando vai juntando variáveis na tela, ele começa a processar elas, mas aí o número de variáveis supera a capacidade dele de processar e ele acaba cometendo erros. Por quê? Porque tem muitas variáveis na tela e aparece uma variável nova, você acaba dando mais atenção para a variável nova do que para as outras que você estava processando. E aí você acaba tomando aquelas decisões por impulso. O que a tecnologia ajuda? A diminuir isso aí, né? Então, ela compacta as variáveis em uma ferramenta e evita com que você fique inventando variável nova ou vendo uma variável nova que aparece e tomando decisão errada. Por isso que quanto mais ferramental a gente tiver, menos a gente vai ter que analisar variáveis. Uma outra narrativa aí fora, né, que foi criada pelo mercado, é que ser trader é muito difícil. É difícil ao ponto de ser quase impossível, né? E aí eles vão pegar um punhado de números aí fora, né, que é só 1%, só... Beleza, eu concordo, tá? Eu concordo, não estou discordando, não. Ser trader é muito difícil, né? E para você vencer isso, você precisa estar no lugar certo. Senão você não consegue nem superar essa fase. Se você aprender errado, como é que você vai virar trader? Nunca, né? Então, todas essas estatísticas aí fora, da FGV, da própria CVM, tudo, existem estatísticas aí realmente que é muito difícil você se tornar um trader profissional. E é mesmo, tá? Só que toda profissão é difícil. Porque eles pegam estatísticas de pessoas autodidatas que ficam aprendendo aí no YouTube, tudo errado, aí pega um guru que inventa uma coisa, aí compra um robozinho, e essa estatística é em cima de contas de traders nas corretoras. Então, você vai ter uma massa perdedora incrível, né? Porque a maioria que vem para o mercado perde antes de ganhar. Agora, o que muda completamente essa estatística? Você aprender certo. Tá? Então, quando você aprende certo, eu até usei uma IA para estimar se você aprender certo, porque se você vai se tornar um médico de sucesso, você tem que aprender certo numa faculdade boa. E aí você tem 4%, um pouco menos de 4%,
de chance de se tornar uma pessoa normal, que se esforça, tem um pouco menos de 4% de chance de se tornar um médico. Então, quer dizer, cada 100 pessoas aí, 4 tem chance de se tornar um médico. No trader, é 5, se você tiver também uma boa escola. Então, aqui dentro da Master, você pega aquela probabilidade lá de fora, né, de 1%, menos de 1%, tal, que a gente conhece. Tem uma lá que é 1% para ganhar R$100 por dia. Mas como assim, gente? Você vai aprender a tradear, você vai fazer day trade para ganhar R$100 por dia. R$100 por dia é um clique de 5 segundos para você ganhar R$100 se você sabe operar, né? Então, essas estatísticas é em cima de uma massa perdedora. E aí tem gente de todo tipo. Se você pegar uma estatística para transformar uma pessoa normal em médico e aplicar essa estatística em cima de quem não está estudando, ninguém vai virar médico, né? Agora, você aplica essa estatística em cima de quem está estudando, 4% tem probabilidade boa de virar médico. Simples assim. Bom, como que vai ser a semana metadólar aqui, então? Ó, dia 1º hoje, né? Dia 1. Tá? O que nós vamos falar? Sobre a primeira janela que está aqui, ó, das 9 às 9h30, que é a abertura. Ó como foi lateralzinha a abertura sexta-feira passada. Ó. A primeira janela lateralzinha. Ó. Aí depois nós vamos falar da segunda janela, que é a ação institucional. Só que olha aqui o que aconteceu na segunda janela, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Olha aqui o que aconteceu. Ó, o mercado saiu daqui, bum, veio parar aqui, quase que num movimento único, né? Mas só que isso aqui não foi só ação institucional. Aqui, é claro que teve o payroll, né? Foi o payroll que causou esse movimento aqui. E a gente vai entender, inclusive, como que a gente analisa isso aqui direitinho para tentar pegar essa ida aí, tá? Ah, a gente pega aqui na mestra essa ida? Pega. Ah, a gente pega essa volta aqui? Pega também, tá? Mas como? Precisa saber da forma correta, senão como é que você vai pegar, tá? Então, ó, primeira janela das 9 às 9h30, que o que manda aqui nessa primeira janela? O pré-marketing. E segunda janelinha aqui das 9h30 até 10 horas, o que manda aqui? Os bancos, os bigs, né? Os big players que mandam nessa janela. Por quê? Por que eles mandam nessa janela? O que eles estão querendo? Eles estão querendo, ó, trazer a liquidez para uma região e, nessa liquidez, fazer a PETAX. Todo movimento existe uma causa para ele e uma lógica. Aqui na Master nós te ensinamos a lógica de cada movimento. Em seguida, do dia 1, a gente vai para o dia 2, né? A aula teórica amanhã à noite e a prática no outro dia, em seguida. E a gente vai falar dessas duas janelinhas aqui, ó. Abertura de mercado à vista e primeira spot. Grave isso aí, ó, primeira spot. E abertura de mercado americano. Tá? Então, aqui, duas janelas importantíssimas que a gente vai falar no segundo dia. Tá? Em seguida, no dia 3... a gente vai pular duas janelas aqui, ó, que tem menos contextos, tá? Senão não dá tempo. E no dia 3 a gente vai falar sobre a janela que antecede a 1h da tarde, que a gente vai ter o movimento do fechamento da simetria ou não, da parte da manhã. E aqui, né, a gente sabendo qual que é a simetria, ó, fechou aqui, qual que é a simetria para o mercado e fazer o ajuste. Então, dia 1, dia 2, dia 3, a gente vai passar por tudo isso. Aqui, a semana metadólar é uma semana, mas aqui dentro da Master, a gente tem a nossa escola, a MasterNet. Então, isso aqui que vocês estão tendo comigo, né, a gente tem todos os dias, a manhã inteira. Então, quando você vem para dentro da MasterNet, você tem todos os dias, a partir das 8h30 da manhã, aulas comigo e com a minha equipe, né, sobre análise de fluxo, sobre metadólar e sobre tecnologia, todos os dias. Além de aulas de opções, além de aulas de índice futuro, além de aulas de renda fixa, além de aulas de comportamento emocional, além de... isso aqui é uma verdadeira escola. A única que existe e que te realmente coloca naquela probabilidade, né, de realmente se tornar um trader, 5%. Aqui, por isso que eu falo, aqui dentro é muito mais de 5% de quem entra.
né? Não sei se é 50%, se é 70%, mas é muito mais do que 5%. Por quê? Porque quem está aqui dentro está todos os dias aprendendo sem parar. E não existe outra escola de verdade, né, que tem primeiro horário, segundo horário, terceiro horário. Cada 2 janelas é um professor te ensinando. Aonde você vai achar isso? Só aqui dentro da Mestra. Então, a partir do momento que você toma uma decisão que você quer isso para a sua vida, vem aqui para dentro, que aí você vai conseguir. Sua probabilidade vai lá em cima, em vez de ficar aí amargurado, tá? Vamos lá. Primeira janela operacional, então. Vamos começar a falar sobre a primeira janela operacional. Qual que é a primeira janela, né? Então, notem que aqui na minha tela, proposital, eu estou trazendo, ó, do ajuste do dia anterior até o ajuste do dia atual. Por quê? Porque isso aqui é mercado futuro. Ele não começa aqui na abertura. Ele começa no ajuste, ó. A partir do ajuste, a gente começa a entender a abertura. Opa, como assim? A partir do ajuste, a gente vai ver uma tendência primária, né? Ó, fechamento dos Estados Unidos, fechamento de Chicago, vai gerando uma tendência primária, e a partir dessa tendência primária, a gente consegue entender melhor essa abertura. É lógico que aqui nesse meio aqui, o que tem? Ó, tem o pré-market. Então, amanhã, às 8h30 da manhã, em ponto, aqui no YouTube, nós vamos fazer o pré-market, para vocês entenderem como que se faz um bom pré-market, para já entender a abertura. E por que todo mundo que vem aqui para dentro, a gente ensina primeiro análise de fluxo, né? Ensina a fazer um scalpzinho, entrar certinho, marcar os pontos. Por quê? Porque um dos fatores que te faz ganhador no day trade é o payoff, né? Então, se você precisa ter um payoff, bem positivo, você precisa aprender a entrar certinho com o menor stop possível, né? Por quê? Porque se você tomar esse stop aqui, ó, 2 pontinhos, vai. Se tomar 5 stops, você perdeu 10 pontos. Nossa, mas você errou 5 vezes, você tá tendo que aprender mais, né? Errar 5 vezes. Mas a hora que você acertar, pum! Se você já está numa fase que você consegue segurar essa operação, você vai fazer 20, 30, 40, 50 pontos. E aí, você vai pagar toda a sua conta e vai sobrar din-din no final do mês. Então, é o payoff que te faz ganhador, não é a assertividade. E como que você melhora o seu payoff? Ou você melhora alongando muito suas operações, que aí é mais difícil de aprender, demora, tá? Que é a parte do metadólar, do metajogo, para você alongar bem. Mas, inicialmente, você melhora seu payoff encurtando o seu stop. Por isso que você tem que aprender, primeiro, entrar pelo fluxo, para depois alongar a operação, tá? Então, é uma sequência lógica. Primeiro, aprende a entrar pelo fluxo, para depois aprender a alongar a operação. Marcação de pontos importantes. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz no dia, até no dia anterior, né? A gente faz isso aqui normalmente no dia anterior. A primeira coisa que a gente faz, qual que é? Marcar os pontos. O que são esses pontos? São os pontos onde o mercado negociou muito, né, contratos. Onde o mercado negocia muito contratos, aqui a gente está usando o Volume Profile, né? O Volume Profile, ó, que é uma ferramenta que mostra o volume na horizontal dentro do gráfico. Aonde o mercado negociou muito, a gente marca. Normalmente são os POCs, né, que é esses pontos vermelhos aqui no gráfico, que é aonde o mercado mais negociou, e os grandes HVNs. O dólar futuro, ele costuma ter 2 áreas de negociação forte. Uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. Aqui ficou um pouquinho aqui ficou um pouquinho destemperado por causa do payroll, né? Mas normalmente ele cria uma área na parte da manhã, por quê? Porque é onde que ele está brigando pela Petax. E aí você vai pegar um ponto mais forte dessa área. E uma área na parte da tarde, que é onde que ele negocia o ajuste. Isso aí vai servir de referência para a gente para os próximos dias. Ou seja, se o mercado fizer um pullback num ponto importante, você vai estar sabendo que lá tem muito negócio e lá é uma região que você vai trabalhar. Vai tentar fazer sua entrada por fluxo, né? Então, olha assim, eu estreitei aqui para o dia de hoje
era mais ou menos meio-dia, a hora que eu dei esse print aí, né? Então, olha só. Ó, olha o ponto. O mercado começou, criou um ponto, certo? Aí depois ele criou uma zona de rejeição desse ponto, ó, dessa área. Primeira área de trabalho, ó. Primeira área de trabalho. Olha a zona de rejeição, depois deu pullback nela, né? Aí ele criou uma segunda área de negociação. Uma segunda zona de rejeição, deu pullback nela. Aí ele criou uma terceira área de negociação. E aqui, ó, fez pullback aqui, ó. Tá aí o pullback. Né? Então, toda vez que você vai marcando direitinho o mercado, por áreas de negociação, você vai entendendo onde estão os pullbacks, aonde o mercado está negociando, né? Você consegue pegar bons pullbacks, né? Olha esse pullback curtinho aqui, que beleza, ó, deu uma operação longa, né? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é marcar direitinho pontos de grande negociação e pontos de rejeição. E a partir desses pontos, você vai começar a trabalhar o fluxo nesses pontos. Agora, se você tentar operar fora desses pontos, você está jogando cara ou coroa, né? O preço pode ir para qualquer lado, né? Porque você precisa de um ponto desse para entender se o preço tem suporte ou resistência, né? E depois que aconteceu toda essa movimentação da parte da manhã, primeira taxa Petax, a bolsa abriu, mercado à vista, né? O mercado americano já abriu também. Aconteceu todos os drivers da parte da manhã aqui, ó. 10h30, tudo já tinha acontecido, ó. Mercado americano, ó. 10h30. Olha a partir daí o que o mercado faz, ó. Canalizou, ó. Né? E olha a área de negociação, ó. Esse ponto aqui, ó, é um belo ponto para você marcar para o dia de hoje. Se o mercado fugir e voltar nele, vai dar uma bela operação. E para os próximos dias, que é um ponto muito forte. Então, você tem que aprender a marcar todos esses pontos aí. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta na tela aqui. Bom, por enquanto, pessoal, só comentando aí. Beleza, vamos que vamos. Então, vamos continuar entendendo. Pré-abertura. Estamos chegando lá, né? Pré-abertura. Deixa eu só retificar aqui um negócio antes, tá? Deixa eu só retificar aqui um negócio antes, porque na ânsia de começar tudo, eu nem me apresentei aqui para quem está chegando. Tem muita gente que está chegando aí. Então, quais pontos do dia anterior que a gente observa antes da abertura, tá? Antes do mercado abrir, a gente já está observando isso aí. Quais são os pontos? Então, vamos lá. Ajuste anterior, pronto. Essa é a referência para abertura. Quem não sabe onde está o ajuste anterior, não sabe interpretar o mercado depois da abertura. Primeiro ponto, ajuste anterior. Segundo ponto, o spot do dia anterior. Tá aqui, ó. Ó, aqui está o ajuste, aqui está o spot. Esse intervalo aqui, ó, é fundamental. Tá? Fundamental esse intervalo. Nós vamos falar sobre ele. Que mais? Liquidez anterior. Então, ó, nós não marcamos nossos pontos? Ó a liquidez aqui, ó. Ó a liquidez aqui, ó. Eu não falei, ó. O dólar tem duas liquidezes importantes, ó, do dia anterior. Parte da manhã, Petax. Parte da tarde, ajuste, ó. Ó. Onde o mercado no dia seguinte ficou preso, ó. Entre as duas liquidezes, ó. Tá preso ali. É um engolfo. Mercado, dia preso dentro do dia anterior. Então, isso é importantíssimo de entender. Médias. Então, onde ficou a média do dia anterior? Onde ficou a média do mês? Onde ficou a média do ajuste? Onde ficou a média da taxa? Onde ficou a média do spot? Onde ficou a média da semana? Onde ficou a média do contrato? Tudo isso nós vamos ver. Todas essas médias aí que eu falei, nós vamos ver. Tá? Tanto em D0, como em D-1, como em D-2. Tudo isso nós vamos ver aqui na semana. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a madrugada? Então, onde que a gente vai olhar? A gente vai olhar lá para Chicago. Ó. Lá, o dólar real já está trabalhando no mercado futuro. Né? O código desse contrato lá é L6.
É o código desse contrato lá futuro. Ele já está trabalhando, né? Então aqui, ó, aqui é o movimento de Chicago, o azulzinho. Esse rosa aqui, ó, é a nossa bolsa, ó. Parou no fim de semana na sexta-feira e voltou aqui, ó, abertura, ó. Hora que abriu, Chicago, ó, tinha trabalhado lá em cima hoje. Isso aqui é a abertura de hoje, ó, segunda-feira. Abriu, o nosso preço juntou com o de Chicago, ó. Tá? Então, analisando Chicago antes da abertura, acaba dando insights para a gente. A gente faz isso todo dia. Tá? Esse aqui é um booster que mostra todo dia para a gente aonde que Chicago está querendo trabalhar. O que mais que a gente tem que olhar então? Ó, já olhamos os pontos lá, né? Todos os 4 que eu mostrei lá para vocês. Olhamos Chicago. E agora, o que a gente quer ver? A gente quer ver as correlações. Onde estão as correlações? Né? Olha só. Aqui dentro, a gente está operando o dólar. O que a gente quer entender? Como é que está o índice, como é que está os juros. Então, essa é a correlação. Ó, né? Olha só, dólar para baixo, né? Os juros se mantendo e a bolsa para baixo também. Temos um cenário. Né? Quando essa correlação fica perfeita, ó, dólar e juros para baixo, bolsa para cima. Tá? Aqui nós temos uma correlação perfeita. E a gente vai analisando a parte interna. Vocês vão entender, amanhã eu vou mostrar ao vivo, tá? É outro ponto que a gente tem que estar analisando sempre, o macro, né? Por quê? Porque a gente tem os drivers, os principais indicadores, sempre movendo o mercado rápido, né? Então, toda vez que tem um driver, o mercado se movimenta muito rápido. E olha só a quantidade de drivers num único mês, né? A gente tem o payroll, que foi agora, né? PMI, a gente tem o PCE, que é a inflação também, aqui PCE, PIB, que de vez em quando um PIB distorcido pode dar movimento, CAGED, que é o nosso payroll, IGPM, que é a nossa inflação antes do consumo, IPCA 15, que é a nossa inflação medida no consumo, do dia 15 até o dia 15. A gente tem PMI de serviços, ata, né, do FONC, ata do Copom, ata do FONC, IPCA, CPI, que é a inflação americana. Esses drivers, eles movem mercado. Então, se a gente quer operar movimento, se a gente precisa de movimento para ganhar dinheiro, quais são os melhores momentos? Quando a gente tem bons drivers. São os melhores momentos de operar mercado, com bons drivers. Além desses drivers, a gente tem, por exemplo, na terça-feira e na quinta-feira, a gente tem leilão de tesouro. Né? Terça-feira, pós-fixados, quinta-feira, pré-fixados. Isso vai mexer na curva de juros, vai mexer automaticamente no dólar. Tá? Então, além disso, a gente tem leilões de linha, leilões de reserva, a gente tem swaps cambiais. Todos esses drivers a gente usa para ganhar dinheiro. Por isso que a gente tem que estar ligado em tudo isso. Salve, salve, masters! Sejam muito bem-vindos à primeira aula prática da Semana Metadólar. A aula que a gente vai dar ênfase aqui, falar sobre pré-abertura, leilão e abertura. Né? Então, a gente vai estar aqui junto com vocês, desde já, fazendo o pré-market, né, de uma forma bem compacta. Né? É claro que a gente aqui vai estar tentando explicar direitinho de uma forma compacta para vocês, aqui dentro da Masternet da nossa escola. Isso aí é trabalhado com muito mais tempo, né? E a gente consegue fazer um grande pré-market todos os dias, tá? Mas aqui a gente vai tentar compactar um pré-market objetivo, de forma que ajude vocês aí a entender o leilão, a abertura, mesmo com essa situação política econômica complicada aí no nosso país, né? Primeiro aqui eu vou colocar o Investing, deixa eu compartilhar a nossa tela. E a gente tem aqui, né, a nossa agenda do dia. Então, dentro da nossa agenda do dia, a gente já teve aí a ata do cupom. Né? Normalmente minha equipe, o Jampani, a gente analisa essa ata lá dentro da Masternet e traz o conteúdo principal que interessa para a gente, para os alunos, né, quando ela vem na data certa dela. Tá? Mas, fora isso, hoje a gente tem aí alguns indicadores importantes às 9h30, né, de exportação, importação e balança comercial americana. Então, nesse horário aqui, ó,
a gente pode ter algum movimento no câmbio, principalmente pela questão que, como o payroll na sexta-feira veio bem abaixo das expectativas, ou seja, houve, teoricamente, né, entre aspas, uma desaceleração do emprego, e isso pode causar algum tipo de desaceleração na economia americana. Isso aumentou as apostas lá na CME, em Chicago, e essa aposta está que a próxima reunião, no dia 17 de setembro, do FONC lá fora, do Federal Open Market Committee, que é igual ao nosso Copom aqui, o conselho, né, que decide a taxa base do país. A nossa é a Selic, lá é a Fed Fund. Então, a aposta é que em 88,2% de que a taxa americana vai cair, né, ela é um range, né, igual a nossa, que é um número 15, né, ela é um range. 4,25 e 4,5 vai cair para 4 e 4,25. Então, a aposta é massiva que a taxa de juros americana deve cair na próxima reunião do Conselho Monetário lá nos Estados Unidos. Então, a agenda, o que pode pegar um finalzinho aqui da nossa aula de hoje é exatamente esse horário aqui, né, da balança comercial das exportações e importações americanas. Já soou o meu alarme, né? Então, começou o leilão. Para a gente assistir o teórico aqui, a gente põe no mini, tá? Ele é mais fiel do que o padrão, mas na hora de trabalhar durante o dia, a gente acaba usando o DOL Pro, tá? Para trabalhar. Mas para ver o leilão, o teórico mini é mais interessante. Então, ó, partindo do ponto do nosso pré-market aí, já deu para ver, né? O teórico para baixo do ajuste já no início do leilão, ó. Então, se a gente tem um pré-market lá fora, esse teórico teria que estar para cima do ajuste. Mas olha só, o nosso teórico começou para baixo do ajuste. Por quê? Porque é problema doméstico, né? Essa história toda aí que aconteceu ontem do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, isso aí gera um pouco de problema no nosso contexto geral lá fora, tá? O que a gente vai prestar atenção então aqui, ó, na tela? A gente vai prestar atenção, primeiro, no leilão. Então, antes das 9 horas, esse leilão não é fiel. Esse número aqui, ó, nenhum player grande vai denunciar esse número antes do leilão. Não vai. Ninguém vai enfiar a pamonha aqui, a não ser que tivesse um estresse muito grande, né? E aí alguns bancos precisassem desmontar posições. Mas mesmo assim, ninguém vai enfiar a posição no leilão grande para mostrar antes das 9 horas. 9 horas em ponto, aí sim esse teórico, ele pode ver que ele vai ficar mais volátil e aí sim vão entrar grandes posições a partir das 9 horas, que é a hora que a bolsa começa a disparar um horário randômico para fazer a abertura, tá? Então, esse número antes das 9 horas tem maquiagem aí, tá? Não dá para acreditar muito nele. Mas dá para a gente ir vendo o sentimento, né? Ele estava para baixo do ajuste, começou a subir para cima do ajuste, ó. Então, o sentimento está comprador aí. Já que ele saiu de baixo para cima, por enquanto, o sentimento está comprador. Qual que é a nossa referência? O ajuste. Está aqui, ó, 5.550. Vamos olhar lá fora. A nossa bolsa está fechada, mas Chicago está funcionando. Então, ó, Chicago, tá? Chicago está aqui, ó, essa linha azul. O que nós estamos vendo? Ó, Chicago, nesse momento, está trabalhando no 564. Né? E ele começou de madrugada, a hora que a nossa bolsa fechou, ó, ele começou a trabalhar na região do 558, chegou a trabalhar, fez uma máxima lá em cima no 580, tá? Mas está trabalhando nesse momento no 564. Quer dizer, né? 564, ele está trabalhando aí para cima do ajuste. Olha como o nosso preço já está buscando essa região. Ó. Então, Chicago dá uma boa referência, né? Para onde que o mercado lá fora, né? Mesmo com pouco volume na Bolsa de Chicago, mas o dólar real é negociado e aí tem um sentimento, né? O sentimento é que a gente tente trabalhar essa região para cima aí, tá? Do 568, essa região que Chicago agora está trabalhando, ó, um pouquinho para cima daí onde o preço está. Então, nós estamos precificando o quê? Mesmo com um problema doméstico, olhando para Chicago e olhando aqui para o leilão, que passou das 9 horas agora já é bem real, né? O que nós estamos precificando aí? Nós estamos precificando o externo mais do que o interno, né? Para cima do ajuste,
a gente está precificando mais o movimento lá fora das moedas do DXY do que o movimento aqui dentro. Contagem regressiva aí, segundos para o leilão. Agora a gente começa a ter um teórico, né, mais real. Esse teórico aqui, ó. Olha lá, ó, a compra enfiou bomba aqui, ó, por isso que não abriu, ó. Enquanto aqui não tiver parecido, compra e venda, a bolsa não abre, não. Se tiver muito distorcido, ó, a bolsa não abre. Por quê? Porque vai limpar muita fila e aí a bolsa não deixa abrir. Ó, tá abrindo para cima, tá precificando o DXY, tá precificando o dólar lá fora, ó. Estão tentando levar lá na abertura de ontem, que não tem nada a ver, tá? Não é na abertura de ontem que eles estão tentando levar, não. A hora que abrir, a gente vai começar a analisar por que abriu aí, onde que eles estão tentando levar. Então, abriu, ó, na região do 570. Chicago está lá no 67. Então, olha só. Onde que o mercado abriu, tá? E aqui que nós temos aqui na abertura? Nós temos dois pontos extremamente importantes aqui antes de analisar a liquidez, tá? Lembra que os pontos que a gente tem que analisar? Então, onde está o ajuste? Está aqui, ó. É o ajuste de ontem. Está lá embaixo. Cadê o ajuste aqui? Está aqui, ó, aliás, errei, né? Está no 550 o ajuste. Onde está a taxa Petax de ontem? Tá aqui nessa linha verde, ó, no 43. Então, essa região aqui, ó, entre o ajuste de ontem e a taxa de ontem, essa região aqui, ó, a gente chama de check-in zone. Então, tá aqui, o Booster já colocou, ó, parte de baixo, o bottom do check-in zone, parte de cima, o top do check-in zone. Se o mercado abriu para cima do check-in zone, ele já abriu com intenção, né, compradora. Essa é a região onde o mercado gosta de trabalhar. Junto com essa região, que é a taxa e o ajuste, a gente também tem aqui, muito importante, ó, a principal liquidez de ontem. Esse aqui é um ponto extremamente importante do dia de ontem. Lembra que a gente falou sobre pontos importantes ontem na live? Marcar pontos importantes? Então, olha como esse ponto é o ponto mais importante de volume do dia de ontem. Quais os outros pontos importantes do dia de ontem? Ó, esse é um ponto importante, esse é um ponto importante, esse aqui é um ponto importante, essa área toda, né? Então, ó, essa região de liquidez de ontem, ela é bastante forte e hoje a gente abriu para cima, já precificando, né, a história do EWZ, do DXY, mas não tão para cima, igual o mercado queria. Lá fora, se fosse depender só do externo, a gente deveria ter aberto mais para cima, né? Já que o EWZ, então, de novo, já que o DXY lá fora está subindo 0,3%, né, a gente deveria abrir mais para cima. Deixa eu pegar aqui, ó. Se a gente basear na liquidez de ontem, no ajuste de ontem principalmente, a gente deveria abrir aqui, ó, mais ou menos aqui na mensal. A gente abriu até, em relação ao ajuste, a gente abriu aqui, ó, 0,36%. Não foi ruim em relação ao ajuste. Então, quer dizer, já precificou. Tá vendo como esse número aqui ele é irreal, ó, né? Que ele é um número de fechamento. A gente sempre olha a abertura em relação ao ajuste. Então, em relação ao ajuste, o mercado abriu precificando 0,30% do DXY. Então, o mercado já precificou a questão externa. Agora, como que o mercado está precificando a parte interna? O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar as correlações internas, né? Então, primeiro, o que nós temos que olhar? Ó, a gente tem que olhar o índice nosso, como que abriu. Então, o nosso índice futuro aqui, ó, abriu para cima. 0,15, 0,14. Então, não está com sentimento externo. Está precificando pré-market, não está precificando a questão doméstica aqui. E os juros? E a nossa curva de juros? Ó, o DI futuro, que a referência é o FACA 27 aqui, né? Janeiro de 2027, abriu para cima também. Então, olha que estranho as correlações, né? A gente tem bolsa para cima, juros para cima, que não condiz. Juro para cima é bolsa para baixo. E a gente tem dólar para cima. Ou seja, as correlações todas na abertura, as correlações todas meio piradas, né? Tá? Por isso que esse tipo de abertura, quando a gente não tem direcional e quando a gente está tentando entender isso, a gente precisa de mais subsídios para tentar fazer algum tipo de operação. Ontem teve um dos alunos, né, que falou assim,
Nossa, parece que tudo é venda. Eu posso vender na mínima? Eu falei, vender na mínima, né? Você quer passar calor, vende na mínima, né? E se você não quiser passar calor, vende no pullback, né? Então, assim, se você vender no pullback, tá? Agora está num pullback, ó. Se você vender num pullback, a sua chance de passar calor é muito menor do que se eu tivesse vendido aqui na mínima. Tá? Mas como eu estou dando aula e não estou olhando para o fluxo para fazer essa entrada, eu só estou tentando mostrar o contexto. Tá? O contexto é que a gente está na primeira meia hora, a parte externa está pressionando para baixo, criaram uma liquidez de fundo e estão puxando a média para a liquidez de fundo e olhando para a região do topo do check-in zone, que é o ajuste. Se eles trouxerem para o topo do check-in zone, é uma situação. Se eles entrarem para dentro do check-in zone, é outra situação. E se eles voltarem para cima do work zone, que nesse momento é a VWAP diária, essa situação inverteu. Tá? Então, isso quando eu vendo em qualquer lugar, sabendo interpretar o mercado, fica... Por que eu posso vender em qualquer lugar? Posso inventar uma venda nesse momento? Porque simplesmente eu consigo controlar o meu erro. Por quê? Porque eu sei que se passar para cima do work zone, a minha operação já era. Então, como o work zone, o topo dele está na VWAP diária, o meu stop está na VWAP diária. Então, qualquer venda que eu fizer nessa situação, nesse cenário, o meu stop está na VWAP. Aí você fala assim, se der certo, vai levar lá no ajuste. Né? Então, se der certo, vai trazer aqui, ó, 18 pontos para baixo. Não, 8 pontos para baixo, né? Se der errado, eu tomo stop aqui na VWAP. Isso é fundamental para todos os traders. Eu só entro numa operação duvidosa, igual eu entrei aqui agora, de pullback, né? Numa primeira janela que é muito errática, se eu sei exatamente onde está meu stop. Por quê? Porque eu determino exatamente a minha perda. Ó. Eu vou perder. Se eu errar, eu vou perder R$130. Morreu o assunto. Pronto. E se eu ganhar? Se eu ganhar, eu vou ganhar R$330. Então, essa relação de 130 para 330, eu posso entrar em qualquer operação que eu desenhe um bom cenário. Entenderam como que você constrói payoff? É pelo stop, não é só pelo alvo. Então, eu só pude entrar nessa operação porque eu sei onde está o meu stop. E eu tenho que respeitar. Pegou, um abraço. Mesmo porque... Se voltar nessa VWAP aqui, ó, é sinal que o mercado vai lateralizar. Toda vez que o mercado volta na VWAP, ele lateralizou. Operar na VWAP é jogar uma moeda para cima, 50-50. Para você operar na região da VWAP, você não precisa nem do profit. Você pode operar com par ou ímpar ou com 50-50, ou com moeda. Quando eu vou pegar um pullback próximo da VWAP, eu pego antes da VWAP. Ó, chegou na VWAP, acabou a brincadeira. Mercado lateralizou, não tem operacional mais. Mas o saldo da agressão tá negativo ainda, mas ó, tá devolvendo. O macro tá invertendo. Ó, o Forex está devolvendo. O que o mercado vai fazer? Buscar a liquidez de cima, trabalhar a liquidez de cima, e aí todo o contexto está invertendo. Então, assim, ó, por que eu mostrei isso tudo agora aqui? Porque dias em que o pré-market é duvidoso e dias em que o mercado começa a trabalhar, né, numa região, colocando a média junto com a liquidez, o mercado vai lateralizar. E aí, só existe um modelo operacional que pode dar certo nesse mercado aqui. Tá? É quando chega numa máxima, tentar fazer uma venda com stop curto, e quando chega numa mínima, tentar fazer uma compra com stop curto. Só que esse operacional ele é improdutivo, né? Ele não dá muito dinheiro. Tá? Mas o mercado, se eu tivesse comprado na mínima aqui, eu tinha já ganhado 10 pontos. Beleza, para 10 pontos, para quem está começando, entrando pelo fluxo aqui, é um número. Aqui para Master, a gente não gosta de ganhar 10 pontos. A gente prefere esperar operações bem mais construídas, com cenários e horários bem mais importantes, para a gente entrar com baixo risco, igual eu entrei agora, mas com alvos muito maiores, 30, 40, 50 pontos. Aqui, ó, o que eu coloquei aqui?
Eu estou comparando a B3 com Chicago. Ó. A B3 agora é o rosa e Chicago é o azul. Para a gente ver o movimento lá em Chicago também, comparado com o nosso movimento aqui. Eu estou conversando aqui, saiu o indicador. Notem que mesmo saindo o indicador, o efeito nas moedas não foi nenhum e o mercado continua lateral. Então, o indicador, vamos ver ele aqui, ó, notícias, calendário econômico. Ó, saíram aqui os indicadores, então, ó, balança comercial em linha, importações em linha, balança comercial aqui também meio que em linha, nada demais, né? Não é um indicador com muita expressão, tá? Então, resultado, esse tipo de driver, quando ele está sem expressão, ele não move o mercado, ó. Diferente de um driver importante, né? Como, por exemplo, PCE, CPI, né? PPI, talvez, né? ADP, Payroll, né? Que são drivers que movimentam muito o mercado, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui uma pressão vendedora só pelo saldo, ó, só pelo saldo. Essa pressão aqui, ó, começou a aumentar, ó, foi num ponto aí importante nosso. Por que eu consigo comprar aqui num ponto importante, ó, que eu marquei? Porque aí tem defesa, ó. Quando eu clico certinho no ponto importante, olhando para o fluxo, aqui teve uma escassez, ó. Olha como é difícil pegar meu stop, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho parceiro, eu tenho defesa, tá? Então, eu preciso ter uma boa marcação de pontos importantes na tela para tentar, né, entrar junto. E junto com esse ponto importante que eu marquei aí, ó, eu também tenho uma média super importante, ó, que é a média do contrato atual. Muito bem-vindos a mais uma aula da semana Metadólar Tech. Né? A gente agora vai para a segunda aula teórica e o tema dessa aula é a partir das 9h30. A gente já teve a primeira aula teórica, onde a gente falou de pré-market, abertura. Tivemos hoje de manhã a primeira aula prática, onde nós mostramos o pré-market e abertura, de um dia, né, onde o pré-market estava praticamente jogando uma abertura pendendo para os dois lados, ou seja, uma abertura lateral, né? A gente tinha toda a parte externa, né, os fundamentos jogando a coisa para um lado e a parte interna jogando a coisa para o outro lado, o que fez uma abertura mais lateral. A gente explicou isso direitinho na aula prática. Já falei sobre a mestre aqui, a maior. Então, o que a gente faz? Forma traders de verdade, né? Quem entende de mercado. A gente não forma operadores. Né? O pessoal aí fora forma muito operador. Ó, vamos fazer isso, isso e isso. Você está te ensinando a ser operador. Aqui não. A gente te ensina aqui a raciocinar, a ser trader, a ter lógica, a pensar certo. Isso é que a gente faz aqui, tá? Nosso conteúdo é imenso, né? Quem entra para dentro da nossa área de aluno tem centenas e centenas de horas de aula para assistir, de tudo, né? E temos agora as melhores ferramentas de mercado, cada vez melhores. A fase 3 agora das ferramentas que a gente vai lançar esse mês está sensacional. E a gente não vai parar até o ponto de ter ferramentas que vão te trazer uma leitura rápida e muito mais precisa. É isso que nós queremos, né? Mas a leitura é sua. A ferramenta só vai te ajudar. Porque se a ferramenta fizesse a leitura sozinha, ela não era uma ferramenta, ela era um robô. E a gente sabe que robozinho é meio complicado, tá? Bom, tudo esse conjunto aqui, mas se você entrar para dentro da nossa escola, da Masternet, você vai ter aula com a gente todo dia ao vivo. Todo dia. Você vai cansar, né? No ano são 200 dias de aula. Uma média de mais ou menos 4 horas de aula por dia, você vai ter quase 800 horas, quase 1000 horas de aula por ano. Não tem como não aprender estando nesse convívio diário com a gente, né? Só não vira trader quem não quer, né? Tem aluno nosso que fala isso para todo lado, né? Só não vira trader quem não quer, tá? Bom, na abertura de mercado à vista, né? O que acontece na abertura de mercado à vista na B3? Pensa assim, a gente fez o pré-market hoje, aí o mercado abriu, o índice abriu. A gente estava olhando lá para a bolsa, para os juros, né, para o câmbio, tudo direitinho. Só que o índice futuro, o futuro de Ibov, que é o que a gente opera, o índice futuro, ele abriu só sem apoio nenhum dos papéis. Ou seja,
Quando o índice futuro abre às 9 horas, os papéis ainda não abriram. Então, o que compõe o índice, o IBOV? Né, os papéis, são dezenas de papéis, né? Os principais, Petrobras, Vale, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, né? Embraer, tal, compõem o índice. Se o índice futuro abre e os papéis estão fechados, como que o índice se move? Ele se move sozinho, por oferta e demanda de proteção. Então, das 9 horas até as 10 horas, o movimento do índice é muito baseado em proteção. Quando o mercado à vista abre, muda tudo. Porque o índice que estava montando proteções e desmontando proteções, ele começa a ser arbitrado com todos os papéis que compõem ele. E aí esse movimento pode mudar radicalmente. Então pode ser que o índice vira de lado, vira uma cambota na abertura de mercado à vista. A gente está olhando a mesma coisa que a gente olha no câmbio. Então a gente está olhando os macrofundamentos, a gente está olhando a agressão. Agora aqui, ó, a gente está olhando o quê? Os 10 principais papéis e o VIX-BR, que é o índice VIX dos papéis do IBOV, tá? Que mais? Setor financeiro, petróleo. Olha como o petróleo aqui abriu esguelando nesse dia. Olha como ajudou esse aqui. Ó. O petróleo é muito forte, né? Tá? E junto com ele, minério também esguelando para cima. Então, o índice, bum, abriu para cima. Tá? Depois, ó, o petróleo voltou, o minério voltou, o índice voltou. E energia elétrica também, que é um setor forte, né? Que também abriu para cima nesse dia. Quando os setores, né, petróleo, minério, energia elétrica, só o financeiro que estava para baixo, ó, empurrando para cima, o índice acabou indo para cima também. Então, notem que a partir do momento, aqui às 10 horas em ponto, quando o mercado aqui estava fechado, os papéis, ó, 10 horas abriu. Bum. A partir da abertura dos papéis, né, o índice começa a se movimentar, trocar de lado. Tá? Então, 10 horas a gente começa o quê? Olhar os papéis. Como é que eles estão abrindo? Ó, tem mais papel abrindo para cima, menos papéis abrindo para baixo. Opa, vai forçar o índice para cima. Ou se o índice já está muito lá em cima, ele vai segurar. Agora, no contrário, se abre muito papel caindo, o índice cai. E a gente fica de olho nisso aí, principalmente quem está operando o índice. Tá? Quem está operando o câmbio, qual a importância? Na hora que a bolsa abre, se a bolsa pegar muita tração para cima, pode ajudar o câmbio para baixo. Se a bolsa pegar muita tração para baixo, pode ajudar o câmbio para cima. Tá? É uma correlação inversa aí, né? Uma correlação negativa na hora da abertura da bolsa. Certo? Não é o dia inteiro. Aqui eu dei um print da minha tela de hoje, né? Para vocês verem aqui que as médias que a gente usa. Então, tem uma ferramenta que chama Plots, que ele vai colocando todas as médias importantes na tela. Amanhã eu vou mostrar ela para vocês. Tá? Então, ó, olha a quantidade de médias importantes e olha o acúmulo de média na região que o mercado lateralizou. Isso aqui é importante de entender. Tá? Onde acumula média, o mercado lateraliza. O mercado sempre trabalha para fechar todas essas médias. Tá? Então, ele sempre vai tentar trabalhar no meio delas. Tá? O que nós temos aqui para baixo? Ó, temos o spot D-0, que é o de hoje. Aliás, D0, né? É o spot D0, que é o de hoje. A média do spot de hoje. O D-1, que é o spot de ontem. E o D-2, que é o spot de anteontem. A gente tem a Petax D0, D1, D-2. A gente tem o ajuste D0, D-1, D-2. A gente tem a média diária, a média semanal. A gente tem a média do contrato atual. A gente tem a média do contrato anterior. A gente tem a média do mês. Então, esse conjunto de 13 médias, que é o Booster Plots, ele vai trocando essas médias. Tá? Ah, dá para fazer tudo isso na mão? Dá para fazer na mão. Mas é difícil. Né? O que o Booster faz? Ele vai trocando essas médias automaticamente, à medida que vai acontecendo elas. Tá? Então, ele vai deixando na sua tela e te dando a posição delas direito. Vai liberar esse booster? Claro que não, gente. Os boosters da Master, eles são só para alunos da Master ou para assinantes dos boosters. Tá? A gente construiu alguns boosters para vocês aí liberados, mas esses boosters aqui, eles são exclusivos para quem quer operar de verdade. Tá? São ferramentas que demoraram para ser desenvolvidas e custaram
tempo e dinheiro para ser desenvolvidas, né? Essas ferramentas não vão ser liberadas para todo mundo que não assine essas ferramentas, tá? Mas aqui dentro da Semana Metadólar, a gente vai mostrar para vocês como é que vocês conseguem assinar essas ferramentas aí. Calma, calma, que a gente vai falar sobre isso, certo? Quem quer os boosters que a gente liberou, vai na página mestrelab.com.downloads, lá tem boosters gratuitos para vocês usarem. Fechou? Cenário do primeiro spot, né? Então, o que acontece? O mercado ontem fechou aonde ele largou o spot? Lá embaixo, né? Essa aqui é a média desse spot. E hoje ele começou a trabalhar, fez a primeira Petax e, olha só, o que ele fez? Ele subiu o spot. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Ó, o spot de ontem e o primeiro spot de hoje, né? Então, ó, ele levou o dólar para cima. Então, o que o mercado estava fazendo hoje? Né? Estava encarecendo o dólar. O dólar estava subindo. Ah, mas do fechamento o dólar estava caindo. Isso é leitura de leigo, né? Profissionais olham o valor do spot na parte da manhã, como que foi o preço do dólar, e o valor do ajuste na parte da tarde. O valor de abertura e fechamento não significa praticamente nada para o mercado real, tá? Esse valor aqui, ó, o spot, é o valor que foi negociado câmbio no Brasil, entre bancos e empresas. Todo câmbio que entra no Brasil, todo câmbio que sai no Brasil, é esse preço aqui. Ontem, né? E hoje nós vamos ver, é porque aqui, ó, ele foi construindo o preço. Então, 10 horas a gente tem o spot inicial, 11 horas a gente tem o segundo spot. E aí vai montando isso aí, tá? Bom, e qual a importância disso? Então, notem só. Faz a taxa, futuro, nós estamos no mercado futuro, não conseguiu buscar o spot. O mercado não conseguiu ir lá no spot negociar. Fez a próxima taxa também para cima, não conseguiu negociar. Fez a próxima taxa para cima, tentou buscar o spot e não conseguiu, né? Na hora que ele fez a última taxa, aí ele foi trabalhar o spot, tá? Então, esse é um dia que o mercado estava tentando buscar, né, um valor mais baixo de câmbio para encerrar negócio. E aí, derreteu. No dia seguinte, né, o que o mercado já fechou lá embaixo, ajustou lá embaixo aqui, né? No dia seguinte, ó, primeira taxa, não conseguiu buscar o spot. Segunda taxa, não conseguiu buscar o spot. Terceira taxa, não conseguiu buscar o spot. Quarta, não conseguiu buscar o spot. Mercado, mais ou menos foi o movimento de hoje, né? Isso aqui, né? Mais ou menos foi o que aconteceu hoje. Casado fechado, o que significa isso aqui, ó? Significa que a distância entre o futuro e o à vista está pequeno. Final de mês. Isso aqui vai a zero. No penúltimo dia do mês, isso aqui vai a zero, ou seja, né, na pré-rolagem, o valor do dólar futuro e o valor do dólar à vista no contrato atual é o mesmo, na pré-rolagem, tá? Então, isso aqui vai tendendo a zero. Por quê? Porque o dólar casado, no começo do mês, ele é o valor do DR1, da rolagem. Então, por exemplo, começo do mês, o casado vale 40 pontos. Aí ele vai caindo, né? O valor do casado é juro até o final do contrato. Então, no meio do contrato, o casado é 20 pontos. Lá no dia da pré-rolagem, no penúltimo dia do mês, o casado é 0 pontos. Tá? Então, essa distância aqui vai se aproximando. Então, do meio do mês para frente, a gente fala que o casado está mais fechado. E aí o mercado busca mais fácil o spot. Mas no começo do mês, igual nós estamos agora, o casado está aberto. Então, olha a distância entre o valor futuro, a Petax futuro e o spot. A gente está falando aqui de 40 pontos, mais ou menos, né? Que a gente está falando aqui, tá? Nesse dia, no começo do contrato. Só para a gente concluir aqui, ó. Essa aqui é a tela que eu estava operando hoje, ó. Então, tá aqui, ó, o spot final de hoje. O Profit está montando aí, né? O spot final de hoje, ó. Ó o spot de ontem, o mercado continuou lateral. Olha como o mercado lateralizou hoje, né? Ó, completa lateralização na parte de baixo aí, ó. Manteve a taxa, manteve o dólar no mesmo valor.
Então, por enquanto, o mercado não está conseguindo buscar o spot, né? O spot final de hoje, ó, de ontem foi 511,90 e hoje praticamente foi em cima, né? Tá? Então, o mercado manteve aí os valores do spot. Não conseguiu buscar, mas continua a gente olhando, é protocolo nosso, sempre está olhando para o spot, hein? Sempre está olhando. O que o mercado quer é buscar isso aqui. Uma hora ele vai buscar isso aqui. Vamos lá, vamos continuar. Estou ficando até rouco. Tá? Então, o que é o work zone e check zone? Mais uma vez. Check zone é a zona compreendida entre o ajuste e o spot. Então, no caso aqui, ó, o ajuste está aqui. Ó. Aqui é o topo do check-in zone. Ó. O ajuste é o topo do check-in zone. E o spot está aqui embaixo. Ó, é a base do check-in zone. Quando o preço está dentro do check-in zone aqui, ó, o mercado está trabalhando numa região confortável. Ele adora trabalhar dentro do check-in zone. Tá? E o que é o work zone? São as médias do dia, da taxa e do ajuste. Elas estão de fora do check-in zone. Então, o work zone é como se fosse um ponteiro. Tá? A gente tem o check-in zone, que está aqui, ó. Aqui é o check-in zone. E o work zone é como se fosse um ponteiro. Se ele está dentro do check-in zone, o mercado vai lateralizar muito. Tá? Ou se o mercado está tentando trazer ele para dentro do work zone, ó, por isso que o mercado está vindo para baixo. Está tentando trazer o work zone para dentro do check-in zone. É um conceito sofisticado, tá? Mas a ideia é bem simples. É trazer as médias principais para dentro da região de trabalho. É isso. Então, você tem o check-in zone e o work zone. O mercado fica tentando trazer o work zone para dentro do check-in zone. Se ele não consegue, ele muda o check-in zone. Por quê? Porque você tem o spot do dia anterior, o ajuste do dia anterior. O que vai mudar? Pode ir para cima. Se o spot de hoje for para cima, o ajuste fica para baixo. E depois o ajuste pode ir mais para baixo. E aí ele abriu o check-in zone para manter o work zone. Aqui é uma outra ferramenta, tá? Que coloca para a gente o zero point e o target. Tá? O que significa isso? Significa que o target é aonde o mercado quer levar as médias. E o zero point é aonde o mercado quer levar o preço. Tá? Quando os dois se juntam, a simetria está fechada. Bem fechadinha, que é o caso de hoje, a hora que eu dei esse print. Ó. 11 horas da manhã, a simetria muito fechada. O que acontece? A simetria fechada, o work zone fechado, o mercado lateraliza. O mercado não vai correr. Por isso que o mercado hoje não correu. Por quê? Work zone fechado, a simetria fechada. O mercado não corre. Tá? O mercado fica lateral. Certo? O caminho difícil é a escultura que molda a sua melhor versão. Não adianta querer caminho fácil. Caminho fácil é ilusão. Tá? É bastante ilusório o caminho fácil. O que a gente está fazendo aqui agora para vocês é o seguinte: as ferramentas não existem para suavizar sua subida, ó, mas para dar força para você subir. Então, não existe ferramenta que vai operar para você. As ferramentas que a gente está apresentando para vocês na semana Metadollar Tech, ela vai te ajudar a criar bons cenários. É isso que os boosters fazem. Criam bons cenários para você tomar boas decisões. Tá? E não operar para você, não opera. Não existe ferramenta que opera para você. Se alguém inventar uma ferramenta que opera, ele não vai vender. Ele vai ficar caladinho usando ela. Ele vai ficar multimilionário. Para que ele vai vender a ferramenta se ela opera para você? Então, toda vez que alguém te vender uma facilidade muito grande, desconfia. O que a gente está tentando é facilitar a sua subida. E não subir para você, não tem jeito, tá? Então, não confundam as coisas. As ferramentas que a gente está criando cada vez melhor, tá? É para facilitar a sua leitura no mercado. Junto com isso, tem que ter conhecimento, tem que ter prática, tem que ter tudo junto, tá? Se você pegar a melhor oficina que existe, com as melhores ferramentas, colocar um carro lá dentro, pegar um leigo e falar com um certo carro, provavelmente ele vai estragar o carro, né?
Ele precisa do conhecimento junto com as ferramentas para consertar o carro. É isso que nós fazemos aqui na Master. Nós te damos o conhecimento e as ferramentas para você consertar o carro. Certo? E aí você aprende a consertar o carro, tem o ferramental bom, o carro vai ficar tinindo. É isso que a gente quer de você. Certo? Então, né? Quando você vem para a Master, você tem todas as soluções aqui dentro, né? A gente já passaram aqui por dentro milhares de traders, né? A gente tem dentro da nossa plataforma centenas de horas gravadas de curso, aula prática, né? Você consegue dentro da nossa plataforma pesquisar aulas. Olha o banco de aulas que nós temos. Você digita lá, taxa Petax, vai aparecer lá 30 aulas diferentes. Aí você digita ajuste diário, vai aparecer 30 aulas diferentes para você. Aí você digita spot, vai aparecer 30 aulas para você. Onde você tem uma plataforma com essa quantidade de conteúdo estrondoso, só de mercado, né? Só a nossa. Então, você tem a opção de entrar para dentro da nossa plataforma, tem a opção de entrar para dentro da nossa escola, e aí dentro da nossa escola, o que vai acontecer? Você vai ter aulas ao vivo todo dia, né? Horas e horas de aula ao vivo, além de tudo que está gravado na plataforma, né? E também você tem a opção de contratar as ferramentas, assinar as ferramentas e junto com todo esse conhecimento ainda ter um ferramental que te leva para um outro nível de entendimento do mercado. O que mais que você precisa? Nada. Você tem tudo, tá? Aonde? Aqui na Master, tá? Olha só como que é a nossa agenda semanal de aulas. Então, essa aqui é a agenda dessa semana, hein? Ó, 8h30 eu faço Daylight com todo mundo, depois tem aula de metadólar, aula de fluxo, aula de índice futuro, aula de dólar futuro, depois a gente tem isso aqui, ó, é um horário aberto para discussões de tudo quanto é tipo, tá? É o Talking, é Free Talk, pode falar o que quiser, tá? E às 17h30 a gente tem o fechamento de mercado. Então, abre mercado, aprende, fecha mercado. E além do mais, terça-feira, sala de aula opções, né? E sala de aula controle emocional, na terça-feira. Que mais? Na quinta-feira, a gente tem inteligência financeira. E na sexta-feira, nós temos aula de renda fixa. Além do dólar futuro, que é o nosso foco principal, né? Então, todo dia, ó, dólar futuro, dólar futuro, dólar futuro, dólar futuro, dólar futuro. Dólar futuro, dólar futuro, dólar futuro. Quando a gente fala dólar futuro, a gente acaba falando de mercado futuro em geral. Mas o tema principal é dólar futuro, né? Dólar futuro, dólar... Meu, como que você não vira trader com uma carga horária dessa? Me explica. Alguém fala aí para mim, vira ou não vira trader com uma carga horária dessa aí? Com uma equipe por trás disso aí fabulosa. Eu, Mancha Natália, Jampani, André, Susman, né? 6 professores todos os dias dando aula para vocês. O Max, 7 professores, esqueci do Max. 7 professores. E ainda tem mais o pessoal, né, que a gente chama aí de monitor, né? Ainda temos os monitores que são altamente capacitados para falar de vocês de assuntos que vocês nem imaginam ainda. Onde vocês têm isso? Fala um lugar. Já viram algo parecido? Hã? Já viram? Hã? Para a gente finalizar o dia de hoje aqui, eu vou falar sobre o perigo que é a alavancagem, né? Então, aqui é a armadilha que a maioria cai. Como é que funciona isso, né? Para você ganhar dinheiro, você precisa de 3 coisas. Você precisa de muito conhecimento, que é o primeiro. Vai gastar dinheiro? Não gasta com o mercado, não. Não perde dinheiro no mercado, não. Adquire conhecimento. Porque depois você recupera seu capital. Se você for para o mercado sem conhecimento e perder o dinheiro, como é que você vai recuperar? Você não tem conhecimento para recuperar e fica sem dinheiro. Se você quer gastar um dinheiro no começo, gasta com conhecimento. Tá? Então, você precisa de capital, você precisa de conhecimento, tá? E você precisa de gente junto com você para te acelerar a curva de aprendizado, né? E te ensinando a identificar onde é perigoso e onde é fácil.
Então, é esse conjunto aí que te torna ganhador. Se você tiver alguma dessas coisas faltando aqui, vai ser difícil você ganhar. Ah, eu perdi o emprego, tenho 10 mil, vou ser trader. Vai perder os 10 mil e não vai ser trader. Não é assim que funciona, tá? Funciona assim, eu vou ser trader, vou adquirir conhecimento, vou aprender, vou trabalhar junto com gente honesta, com gente que ensina direito, e com o tempo eu vou recuperando meu investimento e começando a transformar isso em lucro. É assim, como qualquer empreendimento. Não é diferente, tá? A questão toda é que o cara pega 10 mil, enfia na corretora, vai operar com 50 lotes, e em 5 dias ele perdeu os 10 mil. Ele não sabe o que está fazendo. É aí que você destrói dinheiro à toa. Era muito melhor você ter pegado uma pequena parte desses 10 mil aqui, comprado conhecimento, ficado junto com gente que está te ensinando, guardado o resto lá na aplicação na renda fixa, vai aprendendo, começa a operar com um contratinho, entende, né? Pega uma ferramenta, melhora seu operacional. Meu, é passo a passo e vai embora. A curva, né? Ela não precisa ser igual uma curva de medicina de 10 anos. Ela pode ser uma curva mais suave, 1 ano, 2 anos. Mas uma curva de 3 meses não existe. Isso é mentira. Você não vai aprender isso em 3 meses. Você não vai ganhar dinheiro em 3 meses. Tá? Você precisa seguir passo a passo. E aí vai. Tá? Agora pensa a hora que você consegue. Ah, eu demorei, tem alunos nossos aqui, né? Vários alunos, vários depoimentos, que demoraram mais ou menos, né? Entre 2 anos, é a média. Eu demorei 2 anos para conseguir tirar do mercado um dinheiro todo dia. Que não seja muito dinheiro, R$1.000, R$1.500 todo dia. Meu, você vai conseguir tirar dinheiro do mercado pro resto da vida. Pro resto da vida. Você não quer dedicar 2 anos da sua vida para tirar dinheiro do mercado pro resto da vida? Você está viajando, né? Está viajando, entendeu? Então, assim, tem que fazer a coisa certa. Lock, apostador, jogador, usa a alavancagem aqui, ó, para quebrar. Traders vão usar essa alavancagem aqui mais para frente para ganhar dinheiro. É outra história, tá? Aí você que tem que decidir se você quer ser um jogador ou se você quer ser um trader. Traders não são jogadores. Traders são profissionais que analisam o mercado para descobrir ineficiência do mercado. Você ganha em cima de uma ineficiência, é quando o mercado mostra a cara. É quando um grande banco tem uma urgência, é quando uma taxa Petax precisa ser mudada de lugar. São ineficiências do mercado que te dão dinheiro. Se você não aprende isso direito, você fica apostando e vai ser um eterno perdedor. Eterno perdedor quem fica apostando no mercado. Certo? Bem-vindo à Masternet, onde transformamos aspirantes em traders profissionais de sucesso. Na Masternet, você aprenderá a tomar riscos calculados, entender o metajogo do mercado e manter um comportamento emocional neutro. Ensinando desde take reading até metajogo, índice futuro, futuro de Bitcoin, psicologia para traders, swing trading em ações, renda fixa e muitos outros que estão por vir. Aqui, seu futuro no mercado financeiro começa. Masternet, a maior academia de formação de traders do Brasil.